como é que fica esse cenário? Nós, ao mesmo tempo, nós não temos a ANPD, que é o órgão regulador, mas podemos ter uma lei em vigor. Como é que as empresas têm que se comportar em relação a isso? Que tipo de cenário elas têm que trabalhar? Bom, vamos lá. A gente tem um total conhecimento que desde 2018, quando a LGPD foi sancionada, existia um prazo de 18 meses, a partir da data da publicação e da sanção, né, para que as empresas começassem a realizar o projeto de implantação e adequação à legislação. E aí, dentro desse contexto de implantação, tem tudo. Tem toda a análise de risco, o levantamento de cada área, de quem acessa dado, quais são os dados efetivamente que deverão ser utilizados na operação da empresa, o que deverá ser anonimizado. Então, esse trabalho, a gente sabe que não é feito de uma hora para outra. E aí, nesse meio do caminho, a gente se encontrou nesse processo de pandemia, e aí, por proposta do Antônio Anastasia, foi apresentado a possibilidade e aprovado, até que prove o contrário, de que a legislação ela entraria em vigor em 2021 e, da mesma forma, as sanções mais à frente, em agosto. Quer dizer, a lei entraria em maio de 2021 em vigor e a sanção apenas em agosto de 2021. Até mesmo porque, apesar da existência da NPD, ela não foi ainda institucionalizada, ela não foi criada, não tem membro, não tem ninguém, a comissão também não. Então, ficaria assim impossível de se operacionalizar isso tudo nesse momento. Por outro lado, é inegável que o momento também que a gente vive de pandemia, as pessoas estão de forma ininterrupta na internet. E a produção de dados e a coleta de dados também está sendo muito maior do que usualmente em dias comuns. E aí, nesse sentido, e aí eu discordo de alguns colegas que vêm questionando esse posicionamento do deputado, onde ele se posiciona da seguinte forma: bom, se a LGPD ela veio para garantir os direitos fundamentais do cidadão, principalmente no que diz respeito à coleta de dados e à privacidade e intimidade, e a gente tem um momento onde todas essas pessoas estão dentro de casa, seja trabalhando, seja comprando coisas para dentro de casa, para uso próprio, ou pedindo alimentos, a gente não pode negar que existe uma exponencial produção de dados e coleta de dados de forma aleatória, sem menor controle, o que expõe todos os cidadãos. E, nesse sentido, ele apresenta a proposta informando o seguinte: eu não vou entrar no mérito, eu não vou falar de multa, eu não vou falar de aplicação, de institucionalização de ANPD, nada disso. Eu concordo que todas as multas que são previstas na legislação, elas só aconteçam no ano que vem. Mas, em virtude desse momento do cidadão brasileiro, nós temos a obrigação de garantir os direitos fundamentais dele. Então, nada mais justo que a LGPD entre em vigor nos próximos dias, até mesmo porque, desde a sua sanção até a data de hoje, já se percorreram os 18 meses. As pessoas que têm um mínimo de cautela e de bom senso não poderiam deixar, né, Luiz, para em cima da hora, fazer suas adequações. Mas a gente sabe que o povo brasileiro também, o empresariado, de uma certa forma, um pouco descansado com relação a isso, porque a gente também tem uma cultura da lei que não pega no Brasil. E aí a pessoa vai empurrando, vamos dizer assim, com a barriga, colocando outras prioridades para a empresa e não se preocupando com isso. Porque a lei no Brasil não pega, não vai acontecer nada, ninguém vai me multar. E não é verdade, né? A gente que acompanha o mercado de tecnologia, a gente vê aí que várias empresas no Brasil, que têm operação, pelo menos no Brasil, já tiveram problemas com vazamento de dados e já foram multadas, inclusive, pelo próprio Ministério Público do Distrito Federal, na pessoa do Dr. Frederico Mayperg. Então, eu acho muito plausível, eu tenho uma posição muito específica, eu acho muito plausível que a LGPD entre em vigor na próxima semana e as pessoas que não conseguiram se adaptar continuam o seu processo de implantação, mas pelo
menos o básico já deveria ter sido feito, né, Luiz? Pelo menos o princípio da lei, o que você está dizendo, se eu entendi bem, o princípio da lei ele já está posto para todo mundo já sabe o que tem que fazer. Quer dizer, se vai fazer agora, se vai implementar agora, ou se vai ser multado no ano que vem, quer dizer, isso é uma questão de fundo depois, para ser discutida depois. Quer dizer, a lei ela foi aprovada já com prazos determinados, e se as empresas não cumpriram nesse período o que tinha que ser feito, elas estão em risco agora de sofrer sanções lá na frente ou não. Pelo que eu entendi, também a senhora colocou o Ministério Público como a autoridade para tratar agora dessas questões. Quer dizer, independentemente, então, da NPD não estar estruturada para ser o regulador do mercado, as empresas têm que observar que existe o Ministério Público e ele está aí para punir quem agora sair dos princípios da lei, fugir do que está determinado a lei, né? É isso que a senhora estaria colocando agora? Exatamente. Primeiro, esclarecer a todo mundo que nos assiste que o Brasil ele possui um arcabouço de legislação que já trata de proteção de dados. Então, a gente tem a Constituição Federal, no artigo 5º, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a Lei do Cadastro Positivo, a gente tem a Lei da Interceptação Telefônica. Então, a gente já tem mais de 20 legislações em vigor no país, que, inclusive o Código Penal, né, no que diz respeito à parte toda de infração de dados, que nos garante, mesmo que a NPD não esteja implantada, que essas legislações sejam utilizadas para punir aquela pessoa que não fez a sua parte, né, não fez o seu trabalho, o seu dever de casa, na sua adequação da legislação. E nesse meio tempo, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na pessoa do seu Dr. Frederico Memberg, ele possui uma portaria que foi expedida pela própria Procuradoria-Geral, onde concede a ele, através da Comissão de Proteção de Dados, realizar a abertura de inquéritos administrativos que visem apurar eventuais vazamentos de dados que ocorram nas empresas no Brasil, seja ela e estando ela em qualquer estado da federação. Em sendo identificado que realmente a empresa, até então, não cumpriu com as suas obrigações de proteger juridicamente ou conceder, né, oferecer às pessoas o mínimo de segurança, porque a gente não pode garantir 100% de segurança na internet, nem em nada que fale de tráfego de dados. Mas a gente tem que ter equipamentos de borda, de tudo, que conceda essa segurança jurídica. E que realmente os dados foram vazados por inoperância ou por um ataque hacker, ou seja, o hacker conseguiu invadir a empresa, ainda que ela tenha todo aquele arcabouço mínimo de segurança, ele vai abrir o inquérito administrativo e, se for identificado a falha por parte da empresa, ele tem o direito de propor uma ação civil de indenização por perdas e danos contra aquela empresa, podendo ser feita uma transação, obviamente, na esfera civil, um acordo judicial. E esse dinheiro apurado, Luiz, eu acho muito interessante o trabalho do Dr. Frederico, porque não vai para a instituição, não vai para o Estado. Ele é direcionado a todas aquelas pessoas cujos dados foram vazados. Então, a forma de você indenizar o cidadão brasileiro. Então, ora, se a gente teve lá no ano passado o caso da Netshoes, por exemplo, onde ela foi condenada a R$500 milhão no Brasil, através de ação que foi oriunda de inquérito administrativo aberta pelo próprio Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ela teve que fazer essa transação penal. E, a paralelo ao dinheiro, ela foi condenada a ligar para 2 milhões de pessoas e comunicar que o dado daquela pessoa foi vazado e quais foram as medidas que a empresa tomou para que tal coisa não acontecesse novamente. E aí a gente está falando de um mercado online. Nunca se imaginou no Brasil que uma empresa online tivesse que voltar no tempo e passar a mão no telefone e ligar para todo mundo para avisar que o dado foi vazado.
Então, é nesse sentido que eu falo que não há como o empresariado, o governo, dizer, eu não sabia, não existe possibilidade de sanção. Existe, não as sanções previstas na LGPD, mas as sanções com base na legislação vigente no país. Uma questão que eu queria levantar com a senhora, como é que a senhora vê assim, a população brasileira em relação à lei? A senhora acha que a população está suficientemente esclarecida dos direitos que elas têm em relação à lei? Não, não existe, pelo menos do ano passado para cá, por diversas formas, pelo menos aqui em Salvador, e a gente pode dizer isso com muita certeza no Brasil como um todo, as pessoas não sabem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o cidadão comum não tem a menor noção do que é um dado pessoal, o que é um dado sensível, ele não tem noção, mas assim, eu não o recrimino, porque na verdade a gente não tem uma filosofia, uma cultura imbuída no país, de desde pequeno ensinar aquela criança o que é privacidade, o que ela pode compartilhar, o que ela não deve postar, o que é um dado pessoal, por que a informação dela é tão importante, por que o CPF dela não pode ser dado para qualquer pessoa, por que ela não pode dar o endereço dela aleatoriamente. Então, assim, não existe essa formação como ser humano no país. Então, é muito certo da gente chegar num momento importante como esse e se deparar com pessoas que não têm a menor noção do que está por aí. Mas as pessoas, de uma outra forma, elas conseguem entender o que a gente diz a elas se a gente explicar da seguinte maneira. Vem cá, você quando vai na farmácia para comprar um remédio, a farmácia lhe pede, não é, o seu CPF para lhe dar um desconto. Me pede. Ou então a sua carteira profissional, se você for advogado, jornalista, contador. Pois é. E como é que ele sabe o seu CPF? Você sabe me dizer? Não. E você dá o seu CPF? Dou para ganhar desconto. Então, assim, quando você começa a explicar de uma forma bem clara o que é um dado pessoal, de que maneira ele se operacionaliza nas ruas, dentro de shopping, quando você vai comprar alguma coisa, a pessoa começa a entender, então eu não preciso dar o meu CPF? Não, você não precisa dar o seu CPF. Porque na medida que você dá o seu CPF na farmácia, o seu plano de saúde ele passa a ter um controle do seu perfil farmacológico. E aí, de repente, a sua mensalidade, que é 1.000, passa para 2.000, e você não sabe por que aquela mensalidade passou para 2.000. É porque, na verdade, quando você contrata um plano de saúde, ele não te pede autorização para compartilhar suas informações com as farmácias. Mas quando você chega lá, aquele teu dado, aquela tua informação do plano de saúde já consta do cadastro da farmácia. E aí, de uma forma muito sutil e muito educada, certa vez eu estava numa farmácia e a pessoa me perguntou assim, mas pelo seu plano de saúde sai mais barato do que pela sua carteira da OAB. Aí eu falei, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que você sabe que eu tenho esse plano de saúde? Aí a gerente da farmácia me disse o seguinte, senhora, isso aí é automático. O sistema de todas as farmácias estão integrados com os sistemas de todos os planos de saúde. Então, na medida que uma pessoa contrata um plano, imediatamente o nosso serviço é atualizado. Ora, Luiz, se aí é essa a resposta, existe uma infração clara e objetiva de privacidade, uma coleta indevida de dados. Então, eu costumo explicar, sempre que eu posso, usando esse exemplo da farmácia, para que o cidadão comum consiga entender o que é a LGPD. Mas o que eu vejo é que as pessoas não têm essa paciência, né? Muitos dos profissionais, eles estão focados no mercado empresarial. Mas eu acredito que já está havendo um novo mercado, que é o advogado que combate a violação do banco de dados. E aí os juizados vão ficar abarrotados, gente, porque são poucos os profissionais que conseguem entender e trabalhar efetivamente na área. A gente ainda não tem uma quantidade de advogado que efetivamente conheça de tecnologia para bancar uma situação dentro de um processo. E a gente vai ter, sim, uma infinidade de cidadãos com dado vazado que podem ser indenizados por esses incidentes digitais e que não vão saber por onde começar, né? Como é que eu começo? Mas eu quero ser indenizado. E aí você vai ter um outro mercado surgindo no país, que são dos advogados
de consumidor, mais de direito digital e tecnologia, e não mais só focado ao mercado empresarial. Doutora, uma coisa que eu costumo sempre assim, debater com os especialistas da área é de que, por experiência de passadas, quer dizer, por exemplo, a Anatel, né, muito foi aplicado em termos de multa por transgressões que eles cometeram contra consumidores, até por falta de universalização dos serviços, uma série de motivos. Muito foi punido, a Anatel multou, e isso virou uma bola de neve tão grande, porque isso acabava sendo contestado no judiciário depois pelas empresas, que elas não aceitavam a multa e iam brigar, e ficavam anos brigando, que acabou virando termos de ajustamento de conduta. Eu boto rede aqui de internet em troca de pedaço da multa que eu tinha que pagar. É só prever uma enxurrada de ações a partir do ano que vem, por conta de transgressões que essas empresas vão cometer, ou já estejam cometendo, e que isso vai começar a ser julgado depois da lei começar a viger. Né? É só prever isso e, ao mesmo tempo, esse seria o caminho, quer dizer, multar para depois, daqui a 10 anos, virar um TAC para refazer a situação? Repare, eu concordo com você. Eu não, tenho certeza que o número de ações vai aumentar absurdamente. Agora, existem dois aspectos que devem ser observados, que é no que diz respeito ao trabalho do profissional que vai assessorar essas pessoas. Se você considerar que você tem profissionais que vão entrar pela justiça comum e passar por todo aquele trâmite até chegar no STF para que aquele cidadão receba uma indenização, concordo com você que vai acabar morrendo num TAC, vamos dizer assim, e o cidadão mesmo não vai receber nenhum tipo de indenização, não é? A questão é muito, muito nesse sentido. Eu, particularmente, independente da Lei Geral de Proteção de Dados existir ou não, eu não utilizo a via comum do judiciário para indenizar as pessoas físicas que me procuram no escritório, seja para remover um conteúdo da internet, seja para identificar um perfil fake. Não uso. Eu uso a determinação do Marco Civil da Internet, que é propor essas ações junto ao Juizado Especial Civil, estadual ou federal. Porque aí a gente tem uma única audiência, não existe perícia, e se for feito o acordo, esse acordo é pecuniário. E você não tem as instâncias todas que um processo comum tem, você só vai ter a turma recursal, que na maior parte das vezes, se você fizer um trabalho bem feito, vai confirmar a sentença a favor do cidadão que foi prolatada na primeira instância. Então, vai muito da condução do profissional, entendeu, Luiz? Eu tenho sentimento sempre, porque eu sempre trabalhei na área de saúde antes de engajar no direito digital. E depois da área de saúde, eu fui trabalhar na área jornalística. Eu trabalhei num jornal durante 6 anos como chefe de departamento jurídico. Então, quando a gente começa a ver as coisas do outro lado do balcão, eu acho que a gente consegue ter o entendimento certo do anseio do cidadão em ser efetivamente indenizado por um erro cometido pela empresa. Então, eu, particularmente, eu tenho um viés muito diferente, eu acho que de tantos outros advogados por aí. Inclusive, já fui questionado sobre isso por advogados aí de Brasília. Mas você faz assim? Faço. Eu faço, sabe por quê? Porque é comum, ele está esperando essa indenização como forma de honrar o direito fundamental dele, a garantia dele constitucional. Então, a gente não pode permitir que essa pessoa ache ad eterno que a justiça não vai ser feita. A justiça tem que ser feita, porque a empresa, ao longo desse período, ela já ganhou muito dinheiro. Ela já contou com a inoperância do Poder Judiciário, ela já contou com a lerdeza do Poder Judiciário, então ela não pode agora ser mais uma vez concedido a ela um benefício de não pagar pelo erro dela, né? As empresas, de uma vez por todas, elas precisam ter uma cultura, a meu ver, que investir em tecnologia não é custo. Isso não é um custo. Isso é um benefício para ela. Tem que parar essa mentalidade de você chegar ali e dizer, olha, tem que fazer isso, isso, isso. Ah, mas é muito caro.
Não tem uma alternativa mais barata, não? Ou que eu não precise desembolsar agora? Meu Deus! Tem tanta forma de você investir e na hora que você for fazer o encerramento do seu balanço, você vai mostrar ali que você investe em tecnologia e você vai despontar no mercado como uma empresa que tem uma visão completamente diferente de mercado. Quer dizer, eu penso dessa forma, entendeu, Luiz? Eu acho que esse é o viés. Se realmente for pelo juízo comum, vai cair nesse entendimento que eu concordo com você, de que vai morrer num taque e ninguém vai se sentir protegido. Mas se for pelo outro lado do processo, eu acredito que os cidadãos vão ter muito mais visão de que ele realmente agora é uma pessoa empoderada e que a voz dele, o direito dele é realmente ouvido por conta da LGPD. Deixa eu levantar uma questão com a senhora, talvez a senhora possa responder ou não, mas deixa eu fazer a pergunta. Aqui em Brasília, a gente tem visto que o governo está fazendo um processo de transformação digital, que é muito bom, é necessário, o governo não pode continuar ainda na cultura do papel, ele precisa realmente dar ao cidadão brasileiro que já tem infraestrutura de internet suficiente para poder buscar algum serviço e ele atender de forma digital. Só que nesse paralelo a esse processo, eu tenho visto, por exemplo, a Receita Federal autorizou o SERPRO, que é o custodiante dos dados dos cidadãos brasileiros de imposto de renda, a criar um serviço de consulta a CPFs, que ele colocou, inclusive, no marketplace da Microsoft. Ou seja, qualquer empresa no país, se precisar, ela pode fazer uma consulta ao banco de dados do SERPRO e da Receita Federal para colher informações de contribuintes. No caso, a vantagem é porque ela pode baixar um pacote completo dessas informações e não o processo que a gente faz normalmente. Se o cidadão for buscar a consulta do seu CPF, ele pode me dar só os dados básicos do seu CPF, mas se eu quiser fazer isso com 1.000 pessoas, eu vou ter que fazer 1.000 vezes esse mesmo processo. E, nesse Exato. caso, eles agora não, eles estão vendendo pacotes de consultas. Então, eu indago a senhora o seguinte, bom, o SERPRO teria que pedir autorização a cada um dos contribuintes para poder utilizar esse banco de dados e comercializar essas informações, mesmo que sejam informações básicas, já estão lá públicas, publicizadas já por eles, mas não teria que pedir essa informação? Como é que é esse processo em relação à LGPD? Vamos lá. Lá na LGPD, ele vem dizendo lá, na base dos princípios, né? Vamos esclarecer para o pessoal aqui que a LGPD, como eu gosto de falar, ela tem uma espinha dorsal de princípios. Então, eles têm que ser seguidos. Então, diz lá que a coleta e o tratamento ele tem que atender à finalidade daquela pessoa jurídica ou da entidade pública, do órgão público. Você tem que dizer para que você necessita da coleta, você tem que dizer se ocorrer o compartilhamento, com quem será compartilhado e para que finalidade esse compartilhamento vai existir, né? Então, por quê? Porque lá na LGPD ele vem dizendo que o compartilhamento de dados entre órgãos públicos e empresa privada, se forem para atingir políticas públicas, eles podem ser compartilhados. Entretanto, já respondendo sua pergunta, o cidadão final ele tem que ser comunicado que esse compartilhamento ocorrerá. Então, você está certíssimo no que você está perguntando. O cidadão tem que ser informado? Tem. Ele tem que fazer lá um acesso para o cidadão e na área dizer lá, prezado senhor, seu CPF consta da base de dados da Receita Federal. O que poderia ser feito através de iniciativa agora com a entrega do imposto de renda de todo cidadão brasileiro. Antes de você fazer a entrega, você tinha que clicar lá e dele, concordo e confirmo, consinto o compartilhamento dos meus dados. Até mesmo porque você tem lá a lei do cadastro positivo. Pela lei do cadastro positivo, lá estão todos os dados de todo cidadão brasileiro. Mas o consentimento e a informação de que esses dados serão compartilhados com outras empresas, sem sombra de dúvida,
tem que haver o consentimento e o cidadão tem que ter noção e anuência de que isso vai acontecer. Ou, quer dizer, já vem acontecendo e mais do que nunca, com a entrada da LGPD em vigor, mais do que nunca ele tem que ter autorização. É curioso isso, porque o CEPRO não consulta, não consultou ninguém, pelo menos eu não tenho conhecimento de ninguém, nenhum contribuinte tenha sido procurado pelo CEPRO ou em nome da Receita Federal para pedir o consentimento pela manipulação desses dados, mas o CEPRO já vem criando serviços aí e disponibilizando isso até na página deles de consulta. As empresas que quiserem assinam um pacote e, de acordo com o volume de dados que ela vai precisar, ela usa. Claro. Acho curioso, porque o que me consta, quer dizer, o Banco de Dados da Receita Federal é um banco de dados que foi criado a partir do imposto de renda. Quer dizer, eu não dei meu dado para a Receita Federal, eu sou obrigado a dar por força de lei, quer dizer, eu estou pagando um imposto. Quer dizer, e, no entanto, agora, além de pagar o imposto, também estou sabendo que os meus dados vão ser negociados com empresas lá fora, quer dizer, dentro e fora do Brasil, se for necessário. E ainda só tocou numa questão do cadastro positivo. Quer dizer, eu recentemente, eu não me lembro, acho que foi o Nubank, eu fiz alguma operação que eles me pediram. Se eu fizeram a pergunta se eu estava ou não, se eu tinha aderido ou não ao cadastro positivo. Eu não vi problema nenhum, falei assim, vou aderir a esse cadastro positivo. E aderi. Falei assim, se isso pode me ajudar lá na frente para concessão de crédito, alguma coisa, ótimo, melhor ainda. Não estou precisando agora, mas um dia, quem sabe, né? E assinei, e coisa de uma semana para cá, eu achei curioso, porque a Serasa nunca se comunicou comigo, a não ser que fosse do ponto de vista da assessoria de imprensa deles. E agora eu passei a receber ofertas de serviços da Serasa, tipo assim, a Serasa me indicando o Banco Santander, para eu abrir uma conta no Banco Santander, eu me oferecendo vantagens, né? E eu achei curioso, eu falei assim, poxa, eu entrei com o intuito de ter a eventual aprovação de um crédito lá na frente, então eu quero que conheçam o meu histórico financeiro para poder aprovar, e se isso facilitar, melhor ainda. Mas não, em nenhum momento, quando eu dei o clique ali do autorizo o acesso, né, vamos aderir. Concordo com acesso, né? Não me veio nenhuma pergunta anterior dizendo assim, o senhor compartilha seus dados, autoriza que a Serasa, ou seja lá quem for o custodiante, vá utilizar seus dados para fins comerciais. Não, quer dizer, e achei curioso, eu falei assim, poxa, se a Serasa está nesse nível, eu fico imaginando a lojinha ali da esquina que vai pegar a farmácia, que vai pegar meu CPF e vai... quer dizer, então, eu pergunto a senhora, é curioso isso, mas dá para notar que as empresas, por mais que elas estejam se adequando à legislação, eu acho que esse ato da lei, esse movimento que a gente não sabe de quando vai operar, há também uma certa má-fé das empresas em relação a isso. Elas estão aproveitando assim, bom, já que ainda não está em vigor, vamos fazer agora o que puder, porque amanhã, na hora que fechar, eu fecho a torneira. A senhora vê isso acontecer? Eu concordo plenamente com o seu raciocínio. Existe uma falsa ideia, né, de que isso é legítimo, né? Vamos dizer assim. Quando, na verdade, desde então, essa forma de agir nunca foi legítima. Porque se você for parar para analisar que você tem a Constituição Federal, que garante o direito à privacidade do cidadão e a não violação dos seus dados, por aí você já não precisaria falar mais nada. Só usando a Constituição Federal você já estaria com seu direito fundamental garantido. Esse compartilhamento não poderia acontecer. Se ainda isso fosse, vamos dizer assim, oriundo da operação, ou seja, o fato de você aderir ao cadastro positivo, os outros bancos vão ter acesso às suas informações totais, ali naquele li concordo, tem que ser dito. Ao aderir ao cadastro positivo, seus dados estarão sendo compartilhados com todas as instituições financeiras, ou com fulano de tal, Beltrano ou Ciclano, para que você tenha o livre-arbítrio de concordar ou não com aquilo ali. E se você não concordar,
Você pode aderir, mas não concordar que aquele compartilhamento total seja feito. Você vai dizer, olha, eu só quero que compartilhe meu CPF, minha identidade, o endereço da minha casa e o banco que eu opero. Por hipótese, né? O restante dos meus dados eu não quero que sejam compartilhados. Você, com a LGPD, você vai dizer isso. E mais, com a LGPD, mesmo que você tenha consentido a coleta e o compartilhamento de todos os seus dados, ela lá vem dizendo que o cidadão, a qualquer momento, ele pode entrar em contato com a empresa ou com o órgão público e dizer: esse dado eu quero que seja anonimizado. Esse dado eu quero que seja excluído da base de dados. Ou eu quero que todos os meus dados sejam excluídos dessa base de dados. Ele só não vai poder fazer isso, obviamente, quando se tratar de políticas públicas, onde realmente o governo tem que ter as informações do cidadão. Agora, em se tratando de qualquer outra operação com empresas particulares, a empresa não vai mais poder deter todas essas informações e utilizá-las a seu bel prazer e por prazo indeterminado, Luiz. Porque ainda para coletar e tratar, você vai ter que dizer para o cidadão por quanto tempo você vai coletar e tratar. Agora, vamos pensar numa situação que nós estamos vivendo nesse país. A gente fala da LGPD e a gente vê todo mundo falando de LGPD focado nas pessoas jurídicas. E esquece dos candidatos às eleições. Todo candidato, todo político, com suas empresas de marketing digital e político, elas têm uma base de dados de todas as nossas informações de e-mail e telefone celular, ou que foram construídas ou que foram adquiridas ao longo do tempo, porque a gente sabe que no mercado negro existe essa operação ilegal de compra de banco de dados. Que eventualmente você recebe uma ligação de uma empresa que você nunca teve relação comercial com ela. Então está na cara que aquilo ali foi banco de dados vendido. E ninguém fala da obrigação desses candidatos, desses políticos, em terem que pedir a anuência dos cidadãos para utilizar aquela base de dados dele nas campanhas políticas. Ou seja, vai ocorrer uma infinidade de anúncios patrocinados, de disparos de mensagens eletrônicas via Telegram ou WhatsApp, não é verdade? E você vai receber essa enxurrada de informação sem saber e sem ter autorizado que aquele candidato político tenha te pedido autorização para invadir a sua privacidade com aquelas informações que você não quer receber. Então, essas pessoas também estarão em desconformidade, porque vão estar invadindo a privacidade dos cidadãos e não estão preocupados com isso. Aqui na Bahia a gente sabe que é um estado extremamente político, né? Eles respiram política o dia inteiro, não sei onde é que arranjam tanto assunto para política. Né? E eu venho conversando com os advogados de direito eleitoral, falei, rapaz, vocês já conversaram com os clientes de vocês? Ana, eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender. Só ter uma ideia, um deputado veio me perguntar uma vez como é que ele conseguiria no mercado a relação de celulares do estado dele, de todos. Eu falei assim, deputado, em tese, o único que tem a relação de todos os celulares são as operadoras de telefonia, que elas têm os cadastros delas, dos clientes delas, então só teria que ter. Se só tem 3 concorrentes lá no estado, só teria que ter o cadastro de 3. Assim. Mas elas não podem conceder ao senhor esses bancos de dados, porque elas estão quebrando o sigilo telefônico de todo mundo. Mas eu vejo aí um monte de gente disparando notícia para um monte de... Eu falei assim, olha, ou é forma orgânica, quer dizer, ele criou um número, passou numa rede social e todo mundo topou e foi lá se cadastrar nesse coisa. Ou é ilegal, é banco de dados ilegal. De qualquer maneira, é um risco que se o senhor está pensando nisso para a campanha, o senhor vai correr um risco muito sério, porque o senhor está quebrando o sigilo telefônico de um monte de gente ao mandar uma mensagem. E eu acho que o senhor tem que observar a legislação disso aí, porque isso pode dar processo para o senhor amanhã no Tribunal de Justiça. Mas se eu não fizer também, os outros fazem, eu vou perder essa eleição de qualquer jeito. Eu falei assim, doutora, quer dizer,
É aquela coisa do seguinte, o Brasil virou uma coisa assim, se ele está fazendo, eu também vou fazer, porque se eu não fizer, ele vai ter vantagem. E ninguém está pensando do ponto de vista legal que está infringindo a lei. Exato. Né? E lembrando, né, Luiz, que não precisa da LGPD para a gente falar de quebra de sigilo telefônico, nada dessas coisas, porque além dessas legislações que a gente já comentou aqui, a gente não pode esquecer que a própria legislação eleitoral, lá pelos seus capítulos 50 e poucos em diante, 55 em diante, ele diz que os disparos de mensagens eletrônicas ou por e-mail em massa, pode insurgir ao candidato uma multa de 5 a 30 mil reais, a ele, partido ou coligação. Né? Então, se você juntar essa multa com a pessoa pedindo que aquela informação seja retirada da base de dados dele, e ele não retira, com esse pensamento, que não é só desse, mas é de um monte de gente igual a ele, eu vou fazer porque o outro faz, senão eu vou perder a eleição, eles contam, mais uma vez, com a impunidade do país. Eles contam com a lei que não pega. Mas aí a gente tem uma candidatura extremamente voltada para plataformas digitais. Então, aquele candidato que está vendo o outro fazer uma ilegalidade, ele vai ganhar a eleição no erro do outro, porque ele vai denunciar no Tribunal Regional Eleitoral, vai provar, e aí pode até ser que ele ganhe, mas na hora que o processo for julgado, ele vai perder a investidura dele. Então, as pessoas não têm noção dessa magnitude, eu acho que muito por conta disso, porque existe, lamentavelmente, uma cultura no país da lei que não pega. Eu vou continuar a fazer a minha ilegalidade, que a lei no Brasil não pega. E a gente precisa, sim, começar a se movimentar cada vez mais no sentido de excluir esse tipo de posicionamento do país, porque senão a gente não vai conseguir andar, né? Quer dizer, por que eu, você, a dona Maria ali da venda, ela tem o direito de ter os dados dela violados e outras pessoas não terão os dados dela violados? Por que situação? Né? Por que eles podem violar? Porque eles são melhores que a gente? Porque eles precisam estar no poder? Não existe isso, né? A gente não pode ter esse tipo de pensamento mais. Por isso é que eu defendo que a lei tem que entrar semana que vem. Eu defendo, porque a gente precisa dar um sacode no país, uma acorda, para que as pessoas imaginem assim, pô, mas eu não pensei que fosse bom. Não pensou, meu amigo, agora você vai chorar na cama que é lugar quente, porque o fisco vai bater a sua porta para você responder pelas suas responsabilidades. Uma coisa que a mim não é muito clara é o cidadão pode pedir a exclusão de parte dos dados ou de todos os dados a uma empresa. Mas eu confesso que nessa parte eu não vi ali na legislação alguma coisa pertinente a isso. A empresa ela terá que disponibilizar um canal direto para esse tipo de assunto, ou isso vai entrar lá no canal de atendimento ao consumidor? Como é que vai ser esse procedimento? Porque se eu quiser procurar hoje, sei lá, uma farmácia, uma grande rede de farmácia, eu devo procurar a farmácia da esquina ou a holding dela? Como é que vai ser isso? Então, a LGPD, ela determina que toda empresa, toda pessoa jurídica, seja do mundo online ou do mundo offline, e os órgãos do governo, elas indiquem um encarregado, que lá na nomenclatura da GDPR é chamado de DPO, Data Protection Officer. Então, no Brasil, ele foi aportuguesado para encarregado. Eu não gosto da nomenclatura, mas, enfim, parece que você é encarregado de levar compra, né? Mas, enfim, foi essa nomenclatura que foi dada. Então, essa pessoa, ela vai ser a porta de comunicação entre a empresa, o controlador, que é aquela pessoa que faz a coleta e o tratamento de dados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O nome dessa pessoa, com o telefone e o e-mail de contato, vai ter que estar disposto no site da empresa, na página principal, ou ali no rodapé, onde ficam os termos de uso e as políticas de privacidade de cookie. Porque todos esses documentos eles também vão ter que ser atualizados. Isso porque lá na LGPD ele diz o seguinte,
Eu, cidadão civil, quero que meu dado seja parcialmente excluído da base de dados. Então, eu tenho que manter contato com o encarregado por e-mail, fazer a minha solicitação. A LGPD diz que ele tem um prazo de 15 dias para realizar o procedimento e me comunicar e me provar que realmente aquela informação foi excluída ou anonimizada da base de dados. Caso isso não aconteça, ele não cumpra esse prazo ou não me comunique, o cidadão ele pode comunicar ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, porque lá você pode fazer a sua denúncia, tem um canal de denúncia, onde você coloca o número do CNPJ da empresa, informa qual foi a sua solicitação e que você não foi atendida. Nesse momento, o Ministério Público vai abrir a investigação e o inquérito contra aquela pessoa. Vamos pensar que a NPD já tenha sido constituída. Então, essa denúncia será feita diretamente no portal da NPD e a NPD vai emitir uma carta solicitando informações sobre a denúncia que ela recebeu, porque a ampla defesa e o contraditório tem que estar garantido tanto no processo administrativo quanto no judicial, e este encarregado é que será a pessoa responsável em responder à NPD. E aí a LGPD avança no sentido de dizer que o encarregado, ele responde solidariamente, olha a responsabilidade, solidariamente pelos incidentes digitais de vazamento de dados ocorrido na empresa. Então, veja que a LGPD ela não vem para brincar, ela vem para botar ordem na casa, vem para sacudir mesmo a história. Então, esse encarregado ele pode ser uma pessoa física, pode ser um advogado, pode ser uma pessoa de tecnologia e pode também ser uma empresa de tecnologia que apresente ao tomador de serviço as certificações de que trata de cibersegurança, de segurança da informação, aquela coisa toda, né? Então, respondendo a sua pergunta, esse será o modus operandi para o cidadão requerer a exclusão, a alteração, atualização ou anonimização de todos os seus dados no banco de dados. Voltando à questão da NPD, para que ela tenha credibilidade, coisa que, por exemplo, a Anatel sofreu durante muitos anos e ainda sofre hoje em dia, questionamentos perante a opinião pública sobre as atividades dela. Então, para que a ANP ganhe essa credibilidade junto à população, o que a senhora diria assim, que será fundamental logo de cara quando for estruturada essa autoridade, estar fazendo, né, para mostrar à população de que ela é realmente o órgão responsável, não só por pensar futuramente a lei, né, a aplicação da lei, mas também fiscalizar o cumprimento da lei. Quer dizer, o que ela precisa fazer logo de cara para a senhora diria, do ponto de vista legal, sei lá, jurídico? A gente sabe que a NPD ela vai ficar subordinada diretamente à presidência da República. Durante 2 anos, ela está subordinada à presidência da República, quando, na verdade, no primeiro esboço da lei, ela estaria vinculada ao Ministério da Justiça. Mas aí foi excluído e eu achei muito justo que ficasse ligado ao presidente da República para reforçar exatamente isso, para não cair no descrédito. E aí ela tem a composição de membros que são indicados pela presidência da República, de pessoas indicadas pela presidência da República, com cargos de 4 anos, se não me falha a memória, máximo de duração, podendo ser renovável por mais de 2 anos. Tá? E abaixo da NPD, ela vai ter que criar o Conselho de Proteção de Dados, onde neste conselho estarão representados por todas as entidades do país, ou seja, Ministério Público Federal, o CGI, os órgãos efetivamente que tratam da parte de tecnologia. Mas aí, e agora respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que estas pessoas que compõem efetivamente a NPD, elas devem ser pessoas que entendem de cibersegurança, entendem do processo interno de tecnologia, entendem de plataformas digitais, ou seja, não podem ser pessoas que não estão no métier da tecnologia.
tem que entender da operação, porque senão vai colocar uma pessoa ali, é um advogado com notório saber. Sim, que notório saber? Tá entendendo, Luiz? Sim. Porque senão a coisa começa a ficar armengada. Mal começa, já vai começar um monte de penduricalho de pessoas que não entendem nada com nada, não conseguem conversar de igual para igual com uma pessoa como o doutor Frederico, que entende de tecnologia, que sabe o que é proteção de dados, sabe o que é inteligência artificial. Então, eu acho que essas pessoas que compõem a NPD, elas devem estar serem pessoas que representam efetivamente a sociedade no sentido de entender o que é uma plataforma digital, o que é um firewall de próxima geração, o que é implantar um serviço efetivamente de LGPD dentro de uma empresa, que sabe o que é compliance, sabe? Pessoas pinçadas de determinadas áreas que são mandatórias no processo de implantação para que realmente mostre à população que não são pessoas quaisquer, que elas entendem daquele riscado, que na hora que vier uma denúncia, elas vão conseguir endereçar de forma correta, até mesmo porque eles vão ter o apoio dos conselheiros, que são pessoas que efetivamente entendem da situação, porque representam órgãos municipais, estaduais, federais, entidades públicas não governamentais. Então, você vai estar ali com pessoas que sabem do que estão falando. Então, não vai poder ter num órgão um presidente ou uma diretoria que não consiga dialogar de igual para igual, porque senão essas pessoas vão fazer papel de bobo. Então, eu acho que tem que ser nesse sentido. É curioso porque eu até agora eu via muita crítica em relação ao fato da NPD estar subordinada ao presidente. Dizia, vai haver um aparelhamento político ali da NPD e o presidente é que vai dizer, vai determinar como é que a NPD tem que se comportar com as empresas e tudo mais. Mas, do ponto de vista, da forma como a senhora está colocando também, o presidente passa a ser o responsável final da questão. Quer dizer, a Exato. imagem não é a imagem da NPD, de meia dúzia de conselheiros, que vai para o buraco, é a imagem do presidente, que é em instância final, é ele quem está avalizando aquela autoridade, aquele órgão. Quer dizer, é Exatamente. curioso isso, porque o Rodrigo Maia até há pouco tempo deu uma entrevista dizendo não, eu acho que a NPD não deveria estar subordinada ao presidente da República, deveria ser um órgão autônomo e coisa e tal, definido tipo um modelo de agência reguladora. Mas é um ponto de vista interessante que a senhora colocou, porque no final leva a crer isso, quer dizer, o presidente é o responsável final pelo comportamento da NPD, né? Quer dizer, Exato, e a própria legislação diz que existe a previsão dela virar uma autarquia nos passados 2 anos de existência dela. Só que a própria legislação diz que o dinheiro que vai fazer com que a NPD se sustente é exatamente oriundo das multas que serão aplicadas. Então, veja que situação interessante. O governo federal não vai botar dinheiro ali. Para a NPD existir, ela vai ter que fazer o processo dela objetivo e final, que é fiscalizar e multar. Então, é por isso que está esse charivari todo de dizer que tem que esperar mais, que não pode ser assim, e como é que vai ser? Eu não me preparei, porque ela já vai vir, quando da sua implantação, com essa ordem presidencial. Minha amiga, para você existir e rodar e pagar o salário desse pessoal todo, quer dizer, dos diretores, do seu presidente, você vai precisar fiscalizar e multar. E aí a gente está falando de multas de 2% do valor do faturamento da empresa, a multas diárias não ultrapassando 50 milhões de reais. E no país que a gente está vivendo, Luiz, isso é dinheiro, e sempre será. é muito E sempre dinheiro. será. É muito Agora, isso não é dinheiro. um risco também de acabar virando uma espécie de indústria de multa? A NPD dizer o seguinte, olha, já que eu tenho que me autossustentar, bota todo mundo na rua, fiscais, atenção, terça-feira, todo mundo hoje multando até às 8 da noite. Quer dizer, não há eu já vi empresa questionando dizer assim, olha, o problema é o seguinte, o dono do talonário lá de multa lá é o cara que vai depois pegar esse dinheiro e gastar. Quer dizer,
não há é um convite para a multa. Diz assim, da mesma forma que o modelo da Anatel também não é nenhuma maravilha, porque ela multou, e o dinheiro ia na conta Tesouro, e o Tesouro nunca repassava de volta para ela, para até ela se autossustentar. Quer dizer, a impressão que eu tenho é que as legislações brasileiras elas não criaram ainda um modelo eficaz de sustentação daquilo que dos instrumentos legais, né, dos órgãos, né, que vão operacionalizar essas leis. Né? Quer dizer, qual é o melhor cenário? Seria esse da NPD, quer dizer, arrecada porque aí você sobrevive, ou da Anatel, arrecada muito e depois pede ao Tesouro para liberar pelo menos uma parte para você sobreviver. Quer dizer, qual é o... Eu entendo, sabe, Luiz, que é uma loucura, é uma análise assim que, assim, ou você corre ou você morre, né? Assim, mas eu acho que, num primeiro momento, a NPD ela não deveria ter esse prazo de 2 anos para virar uma autarquia. Porque a gente sabe da falta de cultura digital no país. Como a gente já falou, a gente sabe dessa cultura enraizada de que a lei não pega e o empresariado vai fazendo tudo o que quer e determinados governos vão fazendo tudo o que quer, essa coisa toda. Então, eu particularmente, eu entenderia que esse prazo de 2 anos é muito pequeno. Deveria ser um pouco maior até para que tudo se estruture, as pessoas comecem a tomar pé da situação, entendam o cenário de tudo, né? E aí sim, quando tiver tudo estruturado, aquela coisa toda bonitinha, começar a se pensar em tirar ela da batuta da presidência e virar uma autarquia. Mas, em paralelo a tudo isso, ela já estaria administrando o seu próprio fundo, não tendo que repassar para um lado para depois pedir para o outro, porque fica um toma lá da cá, e aí a coisa começa, a meu ver, começa a tomar posição de barganha. Olha, eu arrecadei tanto, mas eu preciso pagar tanto, então fica uma coisa meio esquisita. Por outro lado, me conforta ter determinadas pessoas no conselho da ANPD que são membros fiscalizadores da lei. Ou seja, o Ministério Público, ele é o quarto poder. Ele é aquele poder fiscalizador da lei. Então, na medida que você vai ter membros do Ministério Público estadual e federal ali que sejam especializados no assunto, me dá uma certa tranquilidade, porque o fiscalizador da lei está ali, não vai poder ter nenhum tipo de interpério e abuso de poder de aplicação de multa. Né? Eles estão ali para isso, de tanto que eles vão ter que construir, o próprio Conselho vai ter que construir a política de privacidade nacional. Então, não vão ter pessoas ali bobas, porque se eles têm essa obrigação, eles vão ter que saber o que eles vão construir para apresentar para a população e para as empresas. Então, vamos lá. Né? Então, nesse primeiro momento, eu acho que ela deveria permanecer como uma autoridade, não virar uma autarquia, até que as coisas se estabilizem no país, entendeu? Porque já que a multa só vai ser aplicada a partir de agosto de 2021, até lá ela vai ter que ser construída. Né? Então, a gente ainda tem aí um amadurecimento empresarial e principalmente do cidadão com relação à existência da Lei Geral de Proteção de Dados. Vai ter que haver uma massiva publicização do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, nos rádios, na televisão. Vai ter que realmente botar o pessoal para entender o que é isso, para saber dos seus direitos, né? Isso dentro de um cenário normal, né, Luiz? Mas a gente ainda tem aí, no meio dessa situação toda, a gente tem eleição, a gente tem eleição de 2022, ou seja, a gente sabe que o país ele precisa entrar nos trilhos para uma determinada situação, mas, em paralelo, o pessoal está com a cabeça em outro lugar, não está preocupado com aquilo ali.